Olá, hoje estarei falando um pouco sobre construtores e destrutores em C++. Bom, vamos começar com construtor. A linguagem C++ é concebida para fazer tipos definidos pelo usuário, ou seja, são as classes, para permitir uma inicialização direta dos objetos. O compilador necessita de uma função para chamar quando a variável é criada. Isto é, o compilador chama o construtor. Então, quando você cria a classe, a primeira coisa que o compilador faz é chamar o construtor, para construir ela. Os construtores são muito úteis em tarefas ligadas à inicialização de classes. Nelas pode-se encontrar inicialização direta de membros, alocação dinâmica de memória, recuperação de dados em arquivos, etc. O construtor é uma função com o mesmo nome da classe e que não pode retornar nenhum valor, exceto em casos não usuais. O construtor assume que o espaço foi alocado para todos os atributos na estrutura do objeto quando ele é chamado. Ou seja, o construtor tem que ter o mesmo nome da classe e ele não pode retornar qualquer coisa. O ideal é ele não retornar nada, né? Bom, mas tem umas exceções que ele pode retornar. Bom, então concluindo, o construtor ele tem que ser o mesmo nome da classe e ele está responsável por construir uma classe. O compilador primeiro chama o construtor para criar o objeto, né? Tá, vamos para o destrutor. Quando o objeto sai fora do seu escopo, um destrutor pode ser chamado. Ou seja, quando está terminando o objeto, ou seja, você está saindo do escopo que tem um objeto lá, então o compilador chama um destrutor para destruir o objeto. Embora a liberação de memória seja uma aplicação bastante frequente para funções destrutoras, esta não é a única utilidade. Uma segunda utilidade para funções destrutoras podem ser a finalização de dispositivos ou subsistemas que tenham sido ativados como classes. Por exemplo, ao terminar a impressão, pode-se finalizar a impressora desativando eventuais modos de impressão ajustados pelo sistema. Outra utilidade para a função destrutora, às vezes associada ao gerenciamento dinâmico de memória, está na prática de gravar os dados ao se encerrar o escopo dos mesmos, ou antes de liberá-los da memória. Ou seja, o destrutor ele está responsável por tirar o objeto do escopo, né? Então ele vai destruir o objeto e liberar ele da memória, né? O nome do destrutor é o da classe com o til anexado no início. O destrutor nunca pega nenhum argumento. Ele só é chamado pelo compilador e não pode ser chamado explicitamente pelo programador. Então, concluindo, o construtor ele tem um til e tem que ser o mesmo nome da classe, então com um til antes do nome. E ele não pega nenhum tipo de argumento, ou seja, não tem nenhum tipo de parâmetro. E ele está responsável por liberar memória e destrói o objeto quando a execução sai fora de um determinado escopo que o objeto está dentro. Certo, vamos por um exemplo. Tem um exemplo pronto aqui da classe pessoa, né? Então tem os dados private, public e tem os privados também. Privados, público e o protect, né? Qual que é a diferença do private, public e protected? Private está associado a todos os tipos de atributos ou métodos que são do tipo private. Somente essa classe, o objeto dessa classe pode acessar esses dados. Do tipo protected, se caso possui uma herança, a classe filha pode acessar esses dados da classe pai.
Então, os dados protected, ele pode acessar. E o público, qualquer tipo de herança, ele vai acessar. Então, qualquer coisa você pode acessar, porque é público. Certo, então vamos aqui da classe pessoa. Primeiro, os dados privados dessa classe, que é o nome, idade, peso, altura e sexo, do tipo string, inteiro, real e caractere. Aqui nós temos em público o construtor. Lembrando que o construtor tem que ser o mesmo nome da classe. Então, se é pessoa, é o nome da classe, tem que ser pessoa, o nome do construtor. E ele é um método, então tem que pôr as coisas aqui, os parênteses. O destrutor, ele tem o nome da classe, porém ele tem um til antes, né, conforme a definição. E está aqui, o destrutor da classe. Aí eu fiz também um get, os gets, né, do nome, idade, peso, altura e sexo, que eles vão retornar aqui, retornar o nome, retornar a idade, retornar o peso, retornar a altura e retornar o sexo. E eu inicializei esses atributos dentro do construtor. É uma das utilidades do construtor, você já constrói a classe e já inicializa os atributos dela. Então vamos aqui ao construtor. Está aqui o construtor. Aí eu fiz a leitura do nome, né? Eu estou validando ela aqui, o nome tem que ser menor que, tem que estar entre 6 e 30 caracteres. Tá aqui como se fosse uma restrição, né? Se caso ele não esteja dentro de 6 e 30 caracteres, ele vai terminar o programa. Então é cancelado. Aí da idade, de mesma forma, só que ele tem que ser de entre 0 e 100, né, para a idade. Para o peso ele tem que ser só maior que 0. Para a altura, da mesma forma, tem que ser maior que 0. Para o sexo, ele tem que ser feminino ou masculino apenas. Então qualquer algum outro tipo de entrada, ele tem que recusar e fechar o programa. É uma forma de eu estar restringindo a entrada pelo usuário. E aqui está o destrutor, né? Eu não escrevi nada, ele não tem nenhum tipo de parâmetro também, né, por definição. E ele é o destrutor default. Vamos para o int main. Criei o objeto pessoa, né, o P1, que é da classe pessoa. Isso aqui é para ele limpar uma tela, no caso do Windows. Aí como a inicialização dos atributos está no construtor, então só de eu chamar quando eu criar o objeto, ele já vai ler e validar os atributos. Então basta eu escrever a mensagem classe construída com sucesso, porque ele já leu e já criou o objeto e já leu todos os atributos, eles estão validados, e eu imprimo os atributos da classe na tela. Aqui eu estou imprimindo o nome, imprimindo a idade, imprimindo o peso, imprimindo a altura, imprimindo o sexo. Então vamos executar para testar. Bom, aqui ó. O nome ele tem que estar entre 6 e 30 caracteres, então vamos digitar um caractere só. Por exemplo, nome inválido, ele deve conter 6 e 30 caracteres. Vamos rodar novamente. Vamos colocar um nome válido. Felipe, uma idade 20. Lembrando que a idade ela é entre 0 e 100 anos, então 20 é um dado válido. Peso, por exemplo, 50 é um dado válido. Altura 2.6 é um dado válido também, que a altura tem que ser maior que 0. E o sexo ele tem que ser F maiúsculo ou M maiúsculo. Então vamos colocar M. Beleza, aí, ó, classe construída com sucesso, imprimindo os dados. Vamos rodar novamente, vamos testar um sexo inválido.
idade 50, 2.6, vamos colocar um sexo inválido, por exemplo. G, ele tem que dar recusar. O sexo inválido vai ser M ou F. Então é isso.